E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade àquela de gráficos 3D, né? Eu falei para vocês que a gente vê um pouco mais sobre as cores, sobre a escala, né? Então, hoje vamos lá. Aquele mesmo nosso código. Agora a gente vai comentar algumas partes aqui do anterior. Agora a gente vai deixar só dois gráficos, que vai usar essa função e essa função aqui, ó, certo? Seguinte, antes a gente tinha o gráfico com a cor já predefinida, com quanto mais fundo, mais escuro, com a cor, ou quanto mais elevado, outra cor, digamos, temperatura, entre aspas, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho como é que a gente pode selecionar esses tipos de cores. Que o comando principal de hoje é esse aqui, ó, Color Map, certo? Vou só mandar rodar esse aqui primeiro. O segundo não tem nada, né? Vamos deixar ele sempre enquanto só pra gente ver a carinha deles antes. Antes, vamos só mandar rodar 100, para vocês verem como é que estavam antes. Tá aqui o primeiro e o segundo gráfico, certo? Essa é a cara deles. Aqui nesse caso, eles estão seguindo o mesmo padrão, né? Quanto mais fundo, mais escuro, quanto mais em cima, mais clarinho, né? Tá se aproximando do amarelo. Mas essa realmente, eu queria saber, Yuri, tem uma escala para essa profundidade? Vamos falar com isso aqui primeiro. A gente tem o comando Color Map, que vai mudar a cor do mapa, e tem o Color Bar, que significa como se fosse um gradiente de cores. Vamos só colocar esse Color Bar aqui, só para a gente ver qual que é a escala de cor desse gráfico. Vamos só ver do primeiro, né? Eu acredito que são o mesmo dos dois, como a gente pode ver aqui, porque quanto mais fundo, mais vai ficando mais escura a cor, né? Então, do octave, pelo menos esse aqui é o padrão. Quanto mais embaixo, mais roxo. Quanto mais amarelo, mais em cima, né? Então, tá. Se a gente colocar o comando color bar, ele vai dar isso aqui pra gente. A diferença de, a diferença de profundidade, né? Com relação à cor. Tá, agora eu quero mudar a cor. Eu não quero que seja essa cor mais, não. Então a gente pode vir aqui, ó, usar o color map. Só que hoje eu vou mostrar para vocês aquela tela que eu sempre falo do MATLAB, né? Tanto do MATLAB quanto do Octave. Ambos já têm cores pré-definidas. O Octave ele vai seguir o MATLAB, mas tem algumas cores que o MATLAB tem que o Octave não tem. Como eu disse, o MATLAB é mais completo, né? Mas então vamos ver aqui, ó. Mostrar primeiro para vocês a escala de cor. Eu estou aqui, ó, na página do MATLAB, e aqui tem os comandos, né? Color Map, Map, Target Map. Você pode usar cada um deles, olha aqui. Mas vamos lá, o que interessa para a gente é o seguinte, ó. Vocês podem ver, tem várias escalas, depende de qual colocar. Para esse aqui é o esse aqui primeiro de cima, o Winter, esse é o Summer, e esse é o Default, né? Vem no MATLAB. Se aproxima muito do octavo, né? As cores. Mas vamos lá, ó. O que interessa aqui pra gente é o seguinte, já viu isso aqui, ó, que é o Surface. A gente já vê isso aqui, ó, que é o Mesh Grid, né? Que é o Mesh. Vamos descendo aqui mais um pouco. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a escala de cores. Por exemplo, aqui tem o Parula, tem o Turbo, tem esse tanto de cores aqui, ó. São cores bastante interessantes para poder usar, né? No entanto, o Octave ele não vai ter todas essas cores disponíveis, né? Ele vai ter as seguintes cores. Aqui tá os mesmos comandos, né? E aqui já tem alguns pré-definidos. Por exemplo, o que a gente vai usar aqui é o HSV, mas ambos têm essas cores, ó. Aí aqui vem o frio, quente, as estações do ano, né, que a gente já tinha visto lá no MATLAB. Tem as escalas de cinza, tem várias escalas. Aqui não mostra, né? Aqui não é bem completo. Mas aqui dá para ver que tem grande parte do que tem no MATLAB. Então, vamos rodar o seguinte, eu vou usar esse aqui, ó. Eu vou usar o HSV e o Gray, certo? Vamos lá. Então aqui no código, vou colocar HSV. Vamos colocar Color Bar para vocês verem o gradiente, né? De cores. Vamos ativar aqui também, aqui eu vou ativar o Gray. E
esse comandinho aqui eu vou deixar para depois para mostrar para vocês. Color bar, vamos mandar rodar. Então tá aí, pessoal, ó. Essa aqui é a escala HSV e essa aqui é a escala Gray, certo? Posso escolher vários tipos de escala, vamos escolher outro. Esse Gray tá muito sem graça, vamos colocar aqui, ó, o Rainbow. Eu acho que fica bem parecido com esse HSV, mas vamos ver. Ah, ficou diferente, ó, a diferença é boa. Parece que a escala é praticamente a mesma coisa, né? Só que um tá subindo mais que o outro na temperatura. Aqui realmente só vai do arco-íris, do vermelho ao violeta, né? E aqui ele passa por mais espectros. Ele passa na verdade, aqui tem tem esse azul mais claro, vai escurecendo e assim por diante. A gente pode ver que aqui no Octave, em comparação ao MATLAB, as escalas aqui elas são mais pixeladas, né? Elas não são contínuas. Mas também é porque é o software open source, né, pessoal? Não é algo que uma empresa criou para deixar totalmente agradável aos olhos e tal. Então, essas são as cores, certo? Yuri, é o seguinte, eu vi lá que tem, quando você mostrou a página do MATLAB, você passou por um negócio aqui, ó. Por exemplo, CMap. Esse CMap aqui, esse CMap aqui. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? Que eu tenho três cores, ou tenho três colunas e algumas linhas, né? Mas aqui, por exemplo, eu não tenho a mesma quantidade de linhas, mas eu tenho a mesma quantidade de colunas. O que acontece, pessoal? Você pode, você mesmo, criar seu próprio escala, seu próprio mapa, desculpa. Você pode criar seu próprio color map. Então, você vai seguir a seguinte estrutura aqui, ó. Essas cores, elas vão dar essas cores RGB, certo? Então, basicamente, as primárias. As cores, ciano, magenta e amarelo, são chamadas de tríade subtrativa, certo? Subtrativas. Então, aqui, ó, a partir do amarelo e do ciano, a gente propõe o verde, a gente cria o verde. E magenta com ciano, roxo, meio azul. E assim por diante, pessoal. Aí o que acontece aqui, ó? É meio que a gente, ao meu entender, aí vai pegando frações dessas cores. Por exemplo, aqui é 1, 1, 0 para ser o amarelo, né? Aí o magenta é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. E o ciano 0, 1, certo? Mas olha aqui para vocês verem um detalhe, ó, no próprio mapa. Vamos pegar um aqui que tem a cor. Por exemplo, aqui, ó, 0, 0, 0, 4, né? Seria a primeira escala. Vamos fazer o seguinte, vamos criar números aleatórios primeiro. Vamos criar um mapa aleatório aqui e depois vamos tentar analisar como que é a influência de cada partezinha aqui no gráfico, certo? Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou liberar o meu color map, vou tirar isso aqui comentado, vai que vocês querem depois mexer, né? Pega essa parte aqui e vamos mandar rodar. Coloquei o color bar para a gente poder acompanhar. Aqui, ó, vim aqui e criei números aleatórios. Pessoal, aqui eu tenho, como sempre, três colunas, né? Só que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, certo? Então, eu tenho oito cores. Aqui eu tomei mais cuidado para poder pegar números próximos. Então, vocês podem ver que está ficando um laranja mais claro, né? Eu tomei esse cuidado para poder ficar mais próximo. Aqui já são cores bem discrepantes, né? Mas é porque eu coloquei números aleatórios aqui, pessoal. Mas, por exemplo, o que ficou mais próximo, vamos ver. Fica mais perto do verde. Tem que ser mais ou menos. Teria que ser mais ou menos entre o ciano e o amarelo, né? Olhando aqui, o ciano é 0011, 011 e o amarelo é 110. Então teria que meio que ser a mescla desses dois.
Por via das dúvidas, vamos fazer o seguinte. Eu acho que é esse aqui, ó. Não, o verde tem que ser um das pontas, né? Então provavelmente é o primeiro. Mas vamos fazer o seguinte, por via das dúvidas, vamos deixar só dois aqui, vamos ver o que acontece. Será que precisa de mais? Não, não precisa lá. Então, como eu disse, eu acho que é o primeiro. Vamos ver. Ah, ele não vai fechar. Desse pequeno detalhe. É, exatamente, ó. É esse último aqui. 01, 08. É, pessoal, aqui então, pelo que eu percebi. Não, tá certo, ó. É o que eu imaginei, que tá próximo dos dois, né? Porque é 110, o amarelo. E o ciano é 011. É por mescla, pessoal. Tentativa e erro, né? É, pessoal, como a gente pode ver aqui, a escala que a gente deixou, esse aqui é o verde, ó. Esse aqui é o verde. Vou colocar um comentário aqui, vamos ver se vai rodar. Não é o verde, verde, porque. Não, o verde que forma do ciano do amarelo, mas é bem parecido, né? Então, por tentativa e erro, pessoal, a gente vai criando aqui e vai alterando os valores, certo? E para isso, se você quiser chegar a valores mais próximos, tem essa tabela aqui, ó. Você vai variando de acordo com o que você quer. E aqui tem outras características, pessoal, se quiser usar. Por exemplo, eu não sei, vamos ver, eu tô curioso para testar esse daqui, ó. Vamos testar esse prisma, não, Color Cube. Vamos ver se tem. Color Cube. Tem uma Color Cube. Então, vamos tentar colocar aqui. Ah, Nossa, o negócio ficou bem diferentão, né? Mas tá certo, tá seguindo a escala, ó. Então, vou tentar pegar uma coisa que tá mais padronizada aqui, que é esse daqui, ó. Tá entre esses dois aqui, ó. Esses três, na verdade. Então, tá próximo do zero, né? Na linha do zero aqui. Então é isso, pessoal. Você pode tentar, pode fazer da maneira que você quiser. Como, por exemplo, eu criei aqui, ó. Eu tentei. Essa escala aqui que ficou mais perto foi porque aqui, ó, a partir desse valor aqui, eu meio que mantive um e fui variando alguns. Por exemplo, eu deixei 0,3, depois eu variei aqui. Aí aqui eu variei aqui para 4, 5, aqui por diante, 6, 7, 8. Vamos fazer o seguinte, então. Estamos fazendo nada mesmo? E um pouquinho mais curioso. Vamos só diminuindo um por um aqui, ver se dá uma escala mais linear. 3, 2, 1. Vou deixar aqui 0 e aqui 0. Vamos ver se dá um negócio mais bonitinho. Aqui vamos colocar um 6. É, ó, realmente, tá vendo que tá dando um tom mais. Sim, tá quase imperceptível, né? A diferença. Mas é porque também aqui tem a questão das malhas, né, pessoal? Que talvez ele vai pegando pedaço por pedaço, então não vai parecer tão linear, não vai parecer tão homogêneo. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, um detalhe interessante. É usando esse comando aqui, ó, esse Edge Color. Edge Color seria a cor da linha, né? A cor do traço que a gente tem. Aqui vocês podem ver nesse gráfico tem a linha preta passando por ele, né? Mas se eu não quiser essa linha, vamos testar nos dois. E por isso, para testar nos dois, ver como é que fica a cor que a gente criou com aqui, ó, com o gray, porque a escala de cinza vai ficar legal. Então, pega esse comando aqui, e na hora que eu for mandar plotar a superfície, eu vou mandar tirar. Então, no caso aqui, eu usei surface Z, põe uma vírgula, e coloco edge color none, para falar que eu não tô, para dizer que eu não quero, certo? Então, um pequeno problema com aqui, copiar aqui de novo. E aqui, como a gente usou o surface, vírgula, acho que coloquei duas vírgulas, né? Vamos ver como é que fica sem as linhas. Como eu disse para vocês, é porque como ele
Até porque questão de limitar a quantidade de vetores, por exemplo, se a gente quiser, vamos colocar um mesh grid aqui muito pequeno, vamos ver se dá uma coisa muito boa. Vai demorar para você falar? Vai, mas vou colocar 0,1 aqui, vamos ver se melhora. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui, mandar rodar. Vai demorar mais tempo, com certeza. Eu acredito que a Maya vai ficar melhor. 2000 anos depois. Pessoal, vamos mandar cancelar aqui porque vai demorar muito tempo. Vamos colocar só com menos casos, vamos lá. 1.000.000.000 de anos depois. Agora, não deu certo não. A não ser que você tenha uma super máquina, aqui é uma máquina, boa, não é uma super máquina. Você manda rodar, se for corajoso com 0,01 de distância, mas aqui não. Ela vai com 0,1 e olha lá. Vamos lá. Depois de 1.000 anos esperando, vai ter que ser assim mesmo. Assim. Se eu diminuir de 0,5 para 0,1, ó, já deu uma diferença boa, pessoal. Ó. Tá menos pixelado, assim, entre aspas, pixelado, né? É o seguinte, eu tô curioso para saber um negócio aqui. Eu quero. Vamos aumentar isso aqui. Até quanto? Acho que dá para colocar muita escala, né? Se fizer um negócio mais linear, mais padrão, agora vai faltar número, né, também. Aqui vamos colocar 5, 3, vamos deixar zero ainda. Vou colocar mais uma escalinha só para ver o que vira. 4 e 2. Vamos colocar mais um. 3 e 1, vamos lá. Agora a gente tem mais escalas, ó. Acho que foi chegando mais pro marrom, né? Realmente, ele saiu do laranjinho e foi descendo pro marrom. Então não mudou muito essa cor aqui inicial pra cá, né? Mas dá pra ver que a gente tá no caminho certo pra isso, né? Aqui com certeza deve ter muito mais escalas. Aqui não sei se dá pra ver pra vocês. Mas tem, por exemplo, aqui é uma faixa, né? Um retângulo. O retângulo aqui tem que é bem menorzinho. Então por isso que na escala assim o negócio fica mais bonitinho, mais agradável. Até porque como eu diminui para 0,1, ele também aproveitou aqui, ó. Certo? Por isso estava demorando para calcular tanto esses dois. Bom, pessoal, é isso. A gente criou aqui o nosso mapa de cores. Usamos o Color Map, conseguimos tirar a linha. Se eu quiser deixar com a linha, é só tirar. Agora, se eu quiser deixar só a linha e não deixar a superfície, a gente já viu. Que é só usar o Mesh Grid, né? Só que esse Mesh Grid não vai ser colorido. Mas se fazer um gráfico 3D só no com preto, pra que ter, né? De superfície. Então, vamos deixar bem colorido, bonitinho. Vocês agora sabem como usar as escalas. É, só pesquisar MATLAB ou quiser olhar nesse vídeo mesmo, está para vocês no MATLAB as cores que você pode usar, as tonalidades. Lembrando que não é todos que vão ter no Octave, certo? Mas, por exemplo, esse aqui é o que eu fiquei curioso, ó, o Color Cup tem, o Prism tem, o Flag tem, certo? E aqui você vê outros exemplos também, pessoal. Ó. Esse aqui eu achei interessante, esse aqui, ó, esse spine, eu não sei se ele construiu, mas aqui não tem esse spine, ó. Mas ele rodou, ficou parecendo como se fosse realmente um raio-x, ó. Talvez um mega computador para fazer isso aqui, né? Talvez já vi pronto também. Mas, em relação a gráficos 3D, pessoal, eu acredito que seja isso. Antes, pessoal, eu queria testar uma coisinha com vocês. Aqui a gente colocou Edge Color, né? Vamos deixar na escala Gray? Vamos testar um aqui, ó. Por exemplo, ó, eu lembrei de um negócio aqui. Help Face Color. Vamos ver se tem. Acho que ele não tem, né? Mas tem Help. Edge Color tem quem já testou, né? Color. Tá aqui a letra maiúscula que conhecia, vamos ver. Não, são características, estou viajando. Vamos colocar aqui, ó. Vamos testar aqui. Se eu colocar o Face Color None, ele tem que não, ele não vai ter, não adianta nada eu colocar Surface, né? Mas vai aparecer as linhas, vamos ver se acontece isso mesmo.
São características do gráfico. Que no caso, ele ainda está com escala. Mas aparentemente, galera, ele não está com, tá vendo? Ó? Ele não está com a máscara, né? Com a sua superfície. Tá só com a grade. Isso é porque ficou parecendo que a gente diminuiu para 0,1, né? Lembra que a gente pode fazer. Eu vou mostrar. Lembrei de outra coisa também. Vou mostrar para vocês como se vocês deixarem, em vez, por exemplo, quando a gente coloca o gráfico padrão, ele vem mais ou menos assim pra gente, né? Eu não lembro mais ou menos como é que ele tava, mas ele vem mais ou menos assim pra gente. Mas tem como você deixar uma exposição específica. Por exemplo, eu quero que ele fique assim, ó. Quero que ele fique desse lado aqui assim. Não faz muito sentido deixar assim, né? Não era só você ver 2D. Mas, queria deixar, sei lá, ao contrário. Tem como também. Ou você pode vir aqui e mexer, mas caso você queira já expor dessa maneira, né? Vamos testar um negócio aqui, ó. Vamos ver se tem aqui interp. Tem interp. Vocês têm que colocar interp 1 ou interp 2. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui fica. Bom, pelo visto, aqui não dá para enxergar muito bem, né? Tá tudo bem escuro. Vamos testar no outro. Vou colocar esse comando aqui lá em cima. Depois eu volto para deixar para vocês do jeito que estava antes, mas parece que o interp funcionou. Vou mandar rodar. Ixi, pessoal, perdi o áudio. Mas ó, tava falando para vocês o seguinte. Não sei onde eu parei. Vou ver. Bom, pessoal, eu parei. Vamos repetir de onde eu fui, onde eu estava. Eu estou usando aqui o comando facecolor interp de interpolação, certo? Para poder mesclar as cores. Por exemplo, não deixar aqueles pixels muito grandes, um quadradinho só com uma cor. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Vocês podem ver aqui que tem uma malha cheia de laranja mais escura, que uma malha cheia de bege, mas se for olhar para cá, ó, tá interpolado. Então, ele pegou a escala que a gente criou aqui e interpolou, certo? Então, aqui está interpolado, não está tão agressivo as cores. E aqui eu utilizei o white color none, tranquilo? Para poder tirar as linhas e a gente poder observar melhor esse efeito de interpolação. Bem provavelmente é assim que... Provavelmente não, acredito que seja assim porque os programadores, eles usam funções matemáticas, claro, eles usam código para poder programar os jogos, mas ele também, para poder... Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui parece uma cadeia de montanhas. Não parece uma cadeia de montanhas? Essa função, pelo menos, parece uma cadeia de montanhas. E com o interp fica muito mais agradável do que se fosse um, certo? Então, caso você queira, se eu quisesse, por exemplo, aqui que se eu quiser, teria que aumentar, né, a montanha. Aí seria tipo, colocaria uma escala de verde, poderia ficar realmente mais agradável isso aqui. E aqui embaixo, as curvas de níveis, eu não acredito que tenha muita diferença não, pessoal, a respeito. Porque olhando assim, as curvas de nível, o interp não parece ter muito efeito. Então é isso, pessoal. Caso você queira poder interpolar, deixar um gráfico mais agradável aos olhos, ou deixar mais homogêneo, você usa a função interp. Agora, eu posso muito bem vir aqui, ó, colocar none no lugar do interp. Que aí não adianta de nada. Aí seria a mesma coisa que colocar só o mesh para poder fazer. Então ficaria só as linhas, sabe? Agora, se eu tirar a linha e o mesh, se eu tirar o mesh e a face, né, que é a face de cor, não teria nada. Que é o que aconteceu aqui, ó. Eu não tenho nem a linha, que faz o mesh, né, que faz o gráfico, mas eu tenho as linhas de contorno. Caso você queira só as linhas de contorno, tá aí, né? Mas não compensa fazer um gráfico. Então vamos pensar o seguinte. Vamos aproveitar esse gráfico e ver aqui na minha cabeça outra coisa. Eu deixei none tanto para face color quanto para edge color, certo? Mas tá. O que adiantou então apontar o gráfico? Eu acredito que uma maneira de você obter somente as linhas de contorno, as curvas de níveis, seria você fazendo dessa maneira, só que você teria que colocar uma visão diferenciada, tipo uma visão assim, certo? E para isso a gente tem uma função, a gente chama a função view. Então vamos testá-la aqui. É nessa daqui.
viu? E aqui você vai colocar as coordenadas, tipo, a angulação. Vamos testar aqui, só para ver se a gente vai acertar. Rotacionar 0 e 90 graus, sim, nos eixos, né? Ó, acertamos de cara, galera, ó. Mexi na rotação e coloquei só as curvas de níveis. Então aqui eu tenho... Aqui não tá tão agradável quanto aquele antes, né? Podia ter colocado as curvas de níveis de cá e esqueci desse daqui. Mais eixo X, eixo Y e as linhas, as curvas de nível aqui. Quanto mais próximo as curvas de nível, né? Maior a elevação. Como a gente pode ver aqui, ó, tá bem tinta chegando no verde. O verde aqui é a elevação, certo? Essa poderia ser uma utilidade você colocar o Face Color None e o outro. Mas aqui, ó, se a pessoa vir aqui e mandar rodar, ela vai ter o gráfico 3D, certo? Porque você fez um gráfico próprio para 3D. Tranquilo? Bom, pessoal, no mais, eu acredito que é isso. O view aqui você pode variar, por exemplo, poder colocar 90/90, testar o 180, tô curioso. Acho que ele só vai dar o contrário, vai dar negativo. Ou vai ficar aqui em X ou aqui em Y. Não, pegou o Z, tá certo. X. Então, aparentemente, se eu rotacionar a segunda linha, né, depois da vírgula, eu vou rotacionar, vamos imaginar aqui, ó. O gráfico que está aqui é X e Z, né? Se eu colocar 0,0, vamos testar 0,0 e a partir dele a gente tira nossas conclusões. Quem já sabe como é que é o 180, já sabe como é que é o 0,90, né? Então, X e Z. X positivo, tá na escala. Então, X e Z está aqui, 0,0. Posição 0,0, procede. Precisa se encaixar, tá? Porque aqui a gente deixou sem o face color, né? Tá aqui. Então, 0,0 essa posição. Se eu rotacionar sim 90 graus, eu tenho... peguei, rotacionei, porque não tem como mostrar com a mão, né? Tem que mostrar aqui para vocês. Eu meio que ia pegar o gráfico que estava assim, eu pegar, ele 0,0 é assim, rodou 90 graus. Se eu rodar 180 graus de novo, é o que a gente... Aqui não tem como, né? Mas ele daria outra volta. Que era para mim ver aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é 90 graus, eu teria o X e o Y. Agora, se eu rodar 180 graus, eu baguncei tudo aqui, né? Só eu pegar. Não estava desse lado. X, Y, Z. Tava assim. Tá. Na verdade, estava de lá, mas... Queria tentar alinhar aqui, mas vai ser difícil, pessoal. Por causa que tá invertido, né? Ó, pra você ver aqui a zona verde, com essa zona verde aqui. O que eu fiquei curioso com uma coisa aqui, ó. Aqui eu tô vendo só as curvas de níveis. As curvas de nível. Mas, por exemplo, agora eu vou deixar aqui em terp. E nessa posição de 90, porque eu quero ver em comparação com o pixelado. Vou até colocar aqui também 0,90 nesse daqui. Pra gente ver como é que fica a malha. Talvez que eu tenha mais agradável. Vamos ver. Olha lá, ó. Fica realmente. Não é interpolação, uau, né? Mas ó, pra você ver a diferença dos pixels que eu tava falando. A comparação já é muito grande.
Pelo que tem interp 1 e interp 2, vamos testar aqui. Vamos testar em interp 2 se melhora mais. Ixi. 1000 anos depois, eu acho que o negócio é. Acho que não, acho que foi, quer dizer, foi dar erro. É aqui, ó. Isso foi dar erro. Mas por que ele me ofereceu então interp aquela hora, pessoal? Tem interp 1, interp 2, interp 3. Ele está me oferecendo essa opção. O que ele fala? É. Aparentemente deve estar sendo. Deve ter sido algum problema. Mas então é isso, galera. O que eu queria mostrar para vocês, o complemento dos gráficos 3D. Agora sim a gente finaliza. A gente viu hoje então, só para recapitular, Color Map. Esse Color Map a gente, como eu mostrei lá já no vídeo para vocês, tem as cores, as escalas de cores que você pode escolher. Color Bar, que vai me dar a barrinha de gradiente do lado do mapa, certo? A gente pode criar o nosso próprio mapa de cores, que nem a gente fez aqui, usando essa matriz, certo? Lembrando que tem que ser uma matriz de 3 colunas, pelo menos. As linhas, quantidade de linhas você que escolhe. Quanto maior quantidade de linhas, mais próximo da escala vai ficar. Por exemplo, aqui, ó, que eu falei para vocês. Depois eu tenho que mandar rodar assim, só o interp aqui, assim, ó. Poder rodar o código e mostrar a escala de cinza para vocês. Por exemplo, aqui, ó, tiver color bar. Olha a diferença. Por exemplo, aqui, ó, um quadrado, um retângulo aqui é muito grande. Um retângulo aqui é grande, aqui não sei se dá para vocês verem, como eu falei, mas é bem pequenininho. Então aqui deve ter várias linhas, certo? Quanto mais linhas você criar, você vai dar sua escolha. Mas já tem os mapas prontos, como a gente viu. E por fim, o comando facecolor para interpolar os quadrados, não ficar aqueles quadrados separados por cores, mas sem interpolação entre eles. E o edge color, certo? Que é a cor da linha. Se eu quisesse, por exemplo, colocar a cor da linha de vermelho, ficou vermelha, certo? Ficou bem estranho, né? Mas depende da aplicação que você precisa. É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.